querida? Como é que vai essa força jovem? Queridos. Estamos começando aqui. Espera aí. Força jovem deve ser a definição de Cris, tá? Ela tinha a minha idade, hoje ela parece minha filha. Vamos lá, pessoal. Meus amigos e minhas amigas, estamos ao vivo já no canal do YouTube do Trabalho em Debate, do Instituto Trabalho em Debate, a quem agradeço aqui, especialmente a professora Gabriela Cury, que nos deu esse espaço para fazer essa live, tratando aí dos reflexos ou das novidades trazidas pelas MPs 1045 e 1046. Já temos aqui na tela eu, Danilo Gaspar, Luciano Martinez, Rodolfo Pamplona, Silvia Isabelle, Cristiane Gugel, Elisa Tavares e agora também André Doster, todos aqui já apostos, a galera vai chegando aí. E para a gente não atrasar, nossa querida e amada Silvia também acaba de dar o ar da graça. E para a gente não perder tempo, afinal de contas, a gente vai buscar um diálogo objetivo, rápido, direto naquelas mensagens que cada um de nós quer passar. Eu vou aqui passar a palavra ao nosso querido Luciano Martinez, que vai fazer as suas primeiras abordagens. Lu, a palavra é sua, amigo. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, tudo bem? Saúdo aí os meus companheiros de atividade, o professor Danilo Gaspar, o professor Rodolfo Pamplona, também as queridas professora Elisa Tavares, Cris Burgel, Silvia Teixeira do Vale, Silvia Sampaio e também o queridão André Doster. Bom, nós vamos ter que falar super rápido em relação a cada uma das passagens relacionadas a essas emendas ou essas medidas provisórias e, consequentemente, nós dividimos as atribuições. E a mim coube, nesses primeiros instantes, falar exatamente do que faltou, ou seja, das ausências sentidas. Efetivamente, das ausências sentidas na medida provisória 1045. A gente até comentava que houve uma inversão da ordem das coisas. Primeiro, da outra vez, era 927, que era a que tratava sobre as modalidades de solução trabalhista para a crise da pandemia. E, em seguida, veio, em 1º de abril, a 936. Agora, as coisas se inverteram numericamente. E a primeira delas, a medida provisória de número 1045, é aquela que se refere justamente ao programa de manutenção do emprego da renda e que gera aquele benefício emergencial que toda a sociedade brasileira esperava. E eu vou me referir justamente cronologicamente a esta. Vou me referir à medida provisória 1045 de 2021, uma medida provisória que já tem na sua conjuntura uma referência expressa quanto à duração de 120 dias. Mas o que foi que se percebeu ausente? Quais foram as ausências claramente sentidas nessa legislação? Ora, levando em consideração que a experiência nos aperfeiçoa e levando em conta de que, não tenho dúvida, o governo acompanhou todas as críticas que foram dirigidas à medida provisória 936, eu não consigo explicar as razões em virtude das quais isso aqui aconteceu. Primeiro, eu não consigo compreender por que é que essa medida provisória não criou um dispositivo para tratar especificamente dos efeitos decorrentes da suspensão sobre o 13º salário e sobre as férias. Ou seja, apesar de nós termos duas posições opostas, uma do Ministério Público, que diz conta, e outra da Receita Federal, que muito importa, é verdade, que diz que não conta, mas a gente sabe que muitas vezes essa questão é judicializada e que o juiz vai ter liberdade para dizer qual vai ser esta ou aquela. Se tivéssemos uma lei que identificasse isso claramente, nós não teríamos dispêndio de energia para novamente debater esse assunto e dizer, e aí, qual das duas correntes você adere? Até hoje, contadores, advogados, magistrados ficam com dúvida. Eu ainda não tive a oportunidade de julgar processos dessa natureza, mas eu não tenho dúvida de que, quando eu for julgar, vai ser bastante difícil, porque cada lado vai pretender uma coisa diferente. Então, é uma ausência absolutamente sentida.
Uma segunda ausência muito sensível, né, que nos fez refletir as razões pelas quais não se fez menção sobre eles, são os benefícios emergenciais devidos aos trabalhadores intermitentes. Bom, eu não sei exatamente por que razão houve esse downgrade, porque na outra medida provisória se fazia referência a um pagamento menor, até equivalente àquele que seria outorgado a título de auxílio emergencial, que era o valor devido àqueles que não tinham uma formação, uma composição formal de vínculos de emprego. Interessante isso, né? Que agora a gente sabe, de acordo com a reforma trabalhista de 2017, que esses indivíduos que eram freelancers, eles podem assumir a condição de trabalhadores intermitentes, ou seja, terem até carteira assinada, mas os direitos lhes são retirados, muitos desses direitos não são conferidos. E agora, expressamente ficou claro, os trabalhadores intermitentes não foram lembrados aí, a ausência sentida, a ausência muito sentida. Outra é aquela que diz respeito à falta da reiteração da estabilidade para as pessoas com deficiência. Olha só que coisa interessante. Nós temos uma previsão expressa na Lei 14.020 sobre estabilidade para as pessoas com deficiência durante o tempo em que houvessem os efeitos da pandemia. Isso está muito claro, está lá escrito, tá? E a estabilidade é um impedimento de desligamento. É bem mais do que a garantia de emprego em sentido estrito, que está no artigo 10, que é o pagamento de uma indenização, né, para evitar o despedimento, para desestimular. E aí o que acontece? Vem uma outra norma que tem o mesmo nível hierárquico, né, porque enquanto a medida provisória é lei, ela vale como lei e rivaliza com a lei. E aí, ela que disciplina sobre a mesma matéria não trata mais sobre as pessoas com deficiência. E aí surge a dúvida, as pessoas com deficiência, elas ainda têm a estabilidade ou não? Perderam a oportunidade de evitar essa dúvida que pode permanecer dentro do sistema jurídico, de ter ou não ter. Eu prefiro interpretar que tem. Eu prefiro dizer isso, porque é mais seguro afirmar a existência. Mas eu já ouvi muitas sustentações no sentido de que não se aplicaria, porque essa norma, no conjunto, ela é substituinte daquela outra, e só se ela perder a sua vigência, a sua eficácia. Muito bem, tenho mais uma situação para referir aqui como situação de ausência realmente notada. Quando nós observamos o parágrafo 3º do artigo 10, nós vemos situações em que não se conferirão as indenizações correspondentes às garantias de emprego. E aparecem ali algumas situações que dizem respeito a atuações dos empregados. Se o empregado pedir demissão, se ele for desligado com justo motivo, se fizer um acerto com base no 484, ele não terá direito. Mas aquelas causas que venham atingir as empresas, como, por exemplo, a extinção do estabelecimento, será que ainda assim, caso a empresa seja atingida, isso vai proporcionar a indenização? E se nós estivermos diante de contratos por tempo determinado? Também, ainda assim, com o tempo determinado, será que é uma interpretação tão óbvia que por conta do tempo determinado vai terminar em um instante específico e isso não era necessário de ser ressalvado? Bom, seja lá como for, ainda que com relação ao contrato por tempo determinado, se pudesse fazer alguma consideração nesse sentido, o fato é que não existe nenhuma menção sobre situações correspondentes à extinção da empresa, né? A terminação da empresa ou a liquidação da empresa, coisa que a gente tem acompanhado muito comumente. Pois é, e dentro dos 10 minutos que me foram oferecidos e com a certeza de que nós, agora no próximo bloco, com a professora, doutora Elisa Tavares, nós vamos ainda saber mais sobre os aspectos relacionados à garantia de emprego lá prevista no artigo 10 dessa lei aqui que eu estou analisando. Eu já passo a palavra
Para quem, Danilo? Para você? Para a professora Elisa? Para Rodolfo? Para quem? Já pode passar diretamente para a Elisa, querido. Tá com a palavra, professora. Que bom te ver. Primeiramente, eu gostaria de registrar aqui que é uma grande honra fazer parte dessa live. Aliás, já é uma grande honra fazer parte do projeto Trabalho em Debate, com tantos profissionais que eu admiro de longa data. O Danilo foi meu professor por ocasião da prova oral, eu fiz inclusive simulados de prova oral com ele. Professor Luciano Martinez, Rodolfo Pamplona, são doutrinadores que eu estudei para me tornar juíza e hoje estou aqui, continuo aprendendo com esses profissionais. Inclusive agora o professor Luciano Martinez, aliás, que tarefa árdua de vir logo depois dele. Por outro lado, embora árdua a tarefa de vir depois dele com o brilhantismo dele, eu vou aprimorar um pouquinho mais da minha apresentação com o que ele falou e eu não tinha pensado e eu vou colocar aqui, já que eu vou falar do artigo 10. Bem, lembrando que as medidas provisórias 927 e 936, agora reeditadas pela 1046 e 1045, nessa inversão de ordem. E eu vou tratar aqui da garantia provisória em razão do benefício, ou seja, das situações ocorridas em razão dessa lei, que é a redução proporcional da jornada e do salário e da suspensão do contrato de trabalho. Bem, com relação ao que há de novo, praticamente foi reproduzido, no caso aqui, houve uma tentativa de trazer alguns pontos que tinham sido discussão de ausência na medida provisória anterior e mesmo na lei posterior, mas o que eu observo aqui? Como o professor Luciano bem citou, por exemplo, não se aplica no caso de quando há dispensa por justa causa e quando há o pedido de demissão. Só que a medida provisória 1046, ela acrescentou a possibilidade de acordo ali no 484A, ou seja, uma possibilidade ali de acordo rescisório que recebe metade lá da parcela indenizatória ali do aviso prévio, da questão do FGTS, que veio com a reforma trabalhista e, em tese não, trata-se de uma precarização e foi lembrada aqui. Porém, a situação da extinção do estabelecimento, como muito bem aqui abordou o professor Luciano Martinez, é uma ausência sentida. E lembrando que trata-se de garantia provisória de emprego, e quando vamos lá estudar a garantia provisória de emprego, elas são divididas em duas situações, em razão da pessoa e em razão do estabelecimento, ou seja, se a extinção do estabelecimento é uma causa da essência do Instituto da Garantia Provisória de Emprego e, contudo, não foi tratado aqui. Uma outra observação que eu tenho aqui, que há de novo nessa medida provisória, na verdade não é bem de novo, porque reproduziu o que não teve na medida provisória 936, a situação da gestante, que veio com a lei 14.020, a previsão de que a garantia provisória em razão dessa lei começa quando termina lá da DCT, a estabilidade ali, a garantia provisória da gestante, então começa dessa lei. Lembrando que essa garantia provisória, o que é? O período que a pessoa ficou com essa redução, o trabalhador ficou com essa redução da jornada e do salário ou a suspensão do contrato, recebendo esse benefício, ele não pode ser dispensado, bem como o período equivalente, ou seja, é um período que ele não pode ser dispensado, podendo o empregador, caso dispense, pagar um valor que é previsto também, reproduzido na lei, e agora também nessa nova medida provisória, que é equivalente lá ao período de redução, ou no caso a suspensão, começando em 50%, 75%, enfim. E daí há também uma discussão que eu vou abordar rapidamente aqui, que nos meus 10 minutos não há tempo, se é ou não garantia provisória de emprego, afinal de contas, já prevê a possibilidade de indenizar, sendo que a garantia provisória de emprego, a indenização é sempre preterida, na verdade ela é vedada, tem a readmissão, e aqui sequer prevê readmissão se o empregado for demitido nesse referido período. Portanto, o meu posicionamento é de que não se trata de garantia de emprego propriamente dita.
aqui falando para vocês. Finalmente, uma última inovação dessa medida provisória é a previsão da conjugação, ou seja, o empregado que na medida provisória anterior já teve esse período de garantia provisória de emprego, entre aspas, conforme a discussão que eu adiantei aos senhores, se estiver ainda em vigência, que tem que terminar para começar essa, ou seja, fica suspensa essa garantia provisória, terminando a da medida provisória anterior, que foi convertida em lei, para começar esta. Isso está previsto no artigo 10. São essas as considerações para esses 10 minutos. Fico à disposição aqui pelo trabalho em debate e, mais uma vez, é uma grande honra estar aqui. E passo a palavra ao professor Danilo ou à próxima palestrante, doutora Silvia, né? Doutora Silvia, é grande prazer conhecê-la. Silvia, você quer falar, amiga? Logo eu falo, você que manda. Vocês mulheres são as donas de qualquer eu achei que evento. fosse a doutora Silvia, é o Danilo. Não, Desculpe. não por isso, não por isso. Vocês que mandam literalmente, fiquem absolutamente à vontade. Silvia, pode escolher, amiga. Pode escolher. Boa tarde a todos. Reitero aí as palavras da querida professora Silvia. Para mim aqui vou chamar todos de professores, dentro do coleguismo e também, não é, da enorme admiração que eu tenho por todos que fazem parte aqui desse projeto, que é incrível e que para mim somou, não é, de uma forma bastante considerável, não somente a nível de conhecimento, mas a nível de amizade propriamente dito. Então, dentro do que foi também trazido, né, nós fizemos aí uma separação de tempo de 10 minutos para cada um. Eu vou conversar aqui um pouco com vocês sobre a suspensão do contrato. Como bem já colocaram aí os colegas, né, nós tivemos aí as duas medidas provisórias, a 1045 e a 1046, e no que eu vou estar falando, que seria da suspensão do contrato, que também não tem, não é, grandes modificações trazidas aí pela 1045, que trouxe novamente, e que já não era sem tempo, não é, o benefício emergencial, considerando a situação que o empresariado estava aí, né, de braços atados em relação às relações trabalhistas. E aí nós temos agora o benefício emergencial com a possibilidade, sim, novamente das suspensões de contrato por 120 dias e, igualmente, com a possibilidade da redução proporcional, não é, da jornada e, consequentemente, do salário. Em relação à suspensão do contrato, o que eu quero fazer de observação é que pode ser feito por acordo individual e também por negociação coletiva, devendo ser comunicado ao sindicato e, igualmente, há que se considerar, não é, a observância efetiva em relação à suspensão do contrato. Infelizmente, a professora Carolina Irata, né, não está aqui conosco, a nossa querida membro do Ministério Público do Trabalho, que está fazendo um trabalho enorme e importantíssimo nesse período de pandemia, que se o empregador só formalizar essa suspensão de contrato e não a fizer efetivamente, aí esse empregador, o que é que isso quer dizer? Não é que nós sabemos, né, nós advogados sabemos que isso aconteceu muito nesse período de pandemia, não é, que as empresas firmaram as suspensões de contrato, mas mantiveram os trabalhadores, não é, realizando as suas atividades. Se isso acontecer, aí esse empregador, não é, estará sujeito às sanções previstas em lei, com as efetivas aplicações específicas. Então, nesses meus 10 minutos especificamente, não é, eu teria isso daí para estar colocando, mas também me coloco à disposição, né, para todos, e um beijo aí a todos os colegas. Espero futuramente, né, pós-pandemia, termos um trabalho em debate presencialmente, e aí eu já faço a ressalva que eu queria que fosse em Salvador.
Viu? Oh, que coisa boa! Querido, para estarmos lá nos encontrando. É minha convidada, Xará. Pode ficar aqui em casa, viu? Pela quantidade de baiano que tem nessa tela aqui, eu acho que sua sugestão já foi acolhida assim, sem a menor dificuldade, Silvinha. Obrigado, amiga, pela sugestão. Porque esse projeto Trabalho em Debate é um projeto de coração efetivo. A Que todos coisa vocês. boa. Tá mais do que anotado. Eu vou dizer um negócio, viu? Se não fosse eu e Rodolfo aqui, essa tela estaria linda. É bom demais ver assim essa bancada feminina tomando conta, cheia de cor, cheia de vida. É bom demais, realmente, a gente aprender com vocês como a gente aprende sempre. Acho que reservou para mim agora um momentinho em que eu vou traçar aqui algumas palavras. Só lembrando, pessoal, quem ainda eventualmente não teve acesso a duas tabelas que a gente divulgou na manhã de ontem, comparativas, da MP 1046 com a MP 927 e a MP 1045 com a MP 936. Basta entrar lá no site www.trabalhoemdebate.com.br. As duas tabelas estão lá disponíveis em 2 links específicos. Acho que ficou um trabalho bacana aí, porque essa visão comparativa é sempre muito importante. E aí eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a perspectiva do teletrabalho. Danilo, o que é que mudou no teletrabalho? Olha só, curioso isso. E sabe o que me chamou muita atenção falar de teletrabalho? Isso me chamou a atenção de ontem para hoje. Eu não sei se vocês receberam em grupos de WhatsApp uma foto de uma notícia de jornal falando de uma condenação do TST de uma determinada empresa, de uma trabalhadora que caiu em sua residência e o TST reconheceu isso como acidente de trabalho. De ontem para hoje, é capaz, vocês podem ter recebido realmente isso. Eu recebi isso em mais de um grupo, confesso. Recebi em mais de um grupo isso me chamou bastante atenção. E aí eu fiquei assim, caramba, eu não vi essa decisão, eu sou uma pessoa que eu busco sempre estar atualizado com jurisprudência, etc, etc. Pois bem, eu fui atrás dessa decisão. Essa decisão, colegas, é de 2015. Ela é de 2015, 8 de abril de 2015. O processo é o 324.00, dígito 96.2009.5.08.0004. Um julgado da segunda turma, relatoria da ministra Adelaide Miranda Arantes. Eu tenho praticamente certeza, assim, o informativo do jornal não diz o número do processo, pelo menos eu não lembro de ter dito o número do processo. Ele dá algumas características, mas não diz o número do processo. E aí eu corri atrás, realmente, fui atrás, e me parece que se trata exatamente desta decisão, porque a empresa é literalmente a mesma, a situação é uma situação muito semelhante, o valor da indenização é o mesmo, R$20 mil. Aí vocês param para pensar e percebem o que hoje significa a desinformação desse país. Porque as pessoas circularam isso de ontem para hoje como se fosse assim uma novidade absurda, algo resultado da pandemia e que a partir de agora qualquer pessoa que venha a cair em sua residência é acidente de trabalho. Eu digo, não, eu tenho que dialogar um pouquinho com as pessoas sobre isso. Primeiro, para deixar claro, essa decisão é de 2015, ou seja, nem se cogitava a pandemia de Covid-19, mas já existia home office, já existia trabalho em domicílio, já existia trabalho à distância. E o que essa decisão fez foi nada mais do que contemplar aquilo que é uma leitura quase que natural, tanto da legislação previdenciária, Lei 8.213, como do Código Civil de 2002, com a sistemática e responsabilidade civil. Porque qualquer evento que aconteça com um trabalhador no exercício da sua atividade laborativa para os fins previdenciários, artigo 19 da Lei 8.203 de 91, acidente de trabalho. Está lá no artigo 19, acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa. E tem mais uma parte do texto. Então, se a pessoa está trabalhando em sua residência e, nesse momento, ela está trabalhando a serviço da empresa empregadora e, eventualmente, ela venha a sofrer um acidente de trabalho, não importa o local onde ela esteja, não necessariamente no estabelecimento empresarial, o espaço de trabalho, o meio ambiente de trabalho dela é, naquela circunstância, a sua residência, porque ela está em situação de home office.
É bem verdade que a pandemia ela teve um condão de relativamente universalizar o home office. As medidas de distanciamento social impuseram realmente a um quantitativo muito grande de trabalhadores que a prestação de serviço se desse em suas próprias residências. Por isso que a gente fala aí em home office. Mas o empregador ele tem que ficar muito ciente, absolutamente ciente, que os regramentos que foram trazidos, primeiro pela MP 927, agora pela MP 1046, na MP 927, artigo 4º, na MP 1046, artigo 3º, que aqueles regramentos ali não alteram em nada eventual responsabilidade civil que o empregador possa vir a ter por acidentes de trabalho em sentido amplo, acidentes típicos e doenças ocupacionais. Ou seja, o empregador ele tem que ter todo o cuidado, porque ele tem toda a responsabilidade por isso, porque é a responsabilidade do empregador zelar pelo meio ambiente de trabalho sadio, íntegro e seguro. Repito, meio ambiente de trabalho, tanto o estabelecimento físico, sede do empregador, quanto o estabelecimento, residência do empregado, porque em home office é aquele ali o meio ambiente do trabalho. Seja num caso ou no outro, é responsabilidade do empregador zelar pela integridade desse meio ambiente de trabalho. Então, não basta simplesmente submeter os trabalhadores a sistema de home office. As empresas, os empregadores precisam acompanhar esse desenvolvimento, tanto para questões de evitar acidentes típicos, como para evitar doenças ocupacionais. Então, questões relativas à ergonomia, questões relativas a pausas, questões relativas ao mobiliário que se está ali utilizando para desenvolver aquela atividade. A gente já começa a perceber, depois de um ano de pandemia, alguns reflexos na saúde das pessoas, tanto saúde física quanto saúde mental, decorrente do uso em massa e prolongado de computadores, de celulares. As coisas começam já a surgir, os sintomas começam já a aparecer. Então, eu aproveitei o gatilho dessa mensagem de WhatsApp, que circulou aí Brasil afora, talvez você tenha recebido, que era um print de um jornal, parecendo que fosse uma coisa de hoje, de agora, resultante da pandemia, quando, na verdade, se trata de uma decisão do ano de 2015, mas que, sem sombra de dúvidas, caso as situações venham a se repetir no contexto atual, vão revelar, imagino, uma mesma regra. Por quê? Porque a gente está falando de meio ambiente do trabalho. E a proteção e preservação do meio ambiente de trabalho, ela é do empregador, ela precisa ser ali trabalhada pelo empregador como instrumento de preservação da integridade física e da integridade psíquica do ser humano trabalhador. As demais regras relativas ao teletrabalho se mantiveram mais ou menos na mesma linha que já haviam sido trazidas ali pela MP 927, algumas alterações de redação, tanto é que na tabela a gente destaca na cor azul aquilo que veio de novidade na redação da Lei 1046, como, por exemplo, a questão do cômputo ou não na jornada de trabalho. Agora, no inciso 2 do parágrafo 4º, na hipótese do empregado não possuir os equipamentos tecnológicos nem a infraestrutura necessária e adequada à prestação de teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho à distância, o período da jornada normal será computado como tempo de trabalho à disposição do empregador, na impossibilidade do oferecimento do regime de comodato de que trata o inciso 1. Por quê? Porque se o trabalhador foi colocado em regime de teletrabalho, em regime de home office, e o empregador não forneceu a ele toda a infraestrutura necessária para a prestação do trabalho, ele está à disposição do empregador. A impossibilidade material de prestação de serviços não decorre de um ato do empregado, mas sim de um ato do empregador. Dito isso, na minha sequência aqui, a palavra agora está com o nosso amado André Doster. André, a bola é sua, meu amigo. Bom, boa tarde, meus amigos, tudo bem? Bom, em primeiro lugar, agradecer o convite, aí, a oportunidade de participar do evento, ainda mais ao lado de tanta gente querida e tanta gente com tanto conhecimento que eu sei que está por aqui. Fala depois do Danilo com essa eloquência toda, já me complica um pouco, né? Mas tudo bem, vamos lá, vou tentar aqui ser breve e falar um pouquinho sobre o tema que eu me preparei, né, para abordar um pouco com vocês, que foi a temática das férias, né, da antecipação de férias
na MP 1046. Aqui, eu acho que o ponto inicial, né, é a gente ter em mente que a MP 1046, ela, em boa medida, ela repetiu o que já vinha previsto na MP 927, que, infelizmente, não vingou, né, não se transformou em lei. Até porque essa temática da antecipação de férias, acredito eu, tenha sido um dos pontos bem relevantes aí para o enfrentamento da pandemia. A MP 927 não foi convertida em lei, esse tema acabou produzindo efeito somente naquele período de vigência da MP 927. Então, o que é importante nós sabermos, né, em primeiro lugar? A MP 1046, ela repetiu em boa medida o que estava na 927, inclusive retomou, né, aquela mesma lógica de que a antecipação das férias ela se dá por ato unilateral do empregador, que deve comunicar isso ao empregado com 48 horas de antecedência, indicando o período que vai ser o gozo dessas férias. É uma decisão unilateral do empregador, e isso com relação às férias que estão já programadas, né, já são adquiridas e estão programadas, e as férias que estão sendo adquiridas, as que estão no gozo da aquisição, né? As férias têm uma aquisição temporal complexa, né? Elas são adquiridas mês a mês, ou seja, eu posso antecipar férias ainda não adquiridas. De todo modo, assim como a MP 927 fazia, a MP 1046 prevê a possibilidade de antecipação de mais períodos de férias, além das que estão sendo adquiridas no momento. E isso ficou um pouquinho mais claro na MP 1046. A 927, ela era um pouquinho obscura nesse tema, porque lá no parágrafo 2º do artigo 6º, né, da MP 927, aproveitando, eu estou usando a sua planilha aqui, viu, Danilo? Eu gostei muito, estou usando a tabela comparativa, né? Me facilita a vida. O artigo 6º da MP 927, ele, lá na sua redação originária, não deixava a situação tão nítida como o parágrafo 2º da nova redação do artigo 5º, né? Ambos falavam sobre, adicionalmente, a negociação de férias futuras, mas eles mudaram um pouquinho a redação, a ordem das palavras ali no parágrafo 2º, e fica nítido que pode se antecipar períodos futuros. Só que períodos futuros, para além daqueles que já estão em fase de aquisição ou já foram adquiridos e estão programados e sendo modificados, estes futuros precisam de ajuste entre empregado e empregador por meio de acordo individual escrito. Então, é possível antecipar férias de 2022, 2023, pelo menos em tese. Tá? Essa matéria sempre gerou muita dúvida de todos, então eu vou focar até nesses aspectos, com relação a como ficaria nessa situação de férias antecipadas, caso haja o rompimento do contrato, né? Poderíamos ou não poderíamos descontar essas férias que foram antecipadas em eventual rescisão futura, E isso sempre gerou algum desconforto, já que, em que pese o empregador assuma os riscos do empreendimento econômico, acabamos tendo aí situações outras que põem a situação em dúvida. Por exemplo, quando o trabalhador pede demissão. Imagine, o empregador antecipa vários períodos de férias, e aí o empregado pede demissão. A MP 1046, ela se preocupou disso, algo que a antiga 927 não se preocupava, prevendo, né, lá no artigo 10, parágrafo único, que as férias antecipadas, gozadas, cujo período não tenha sido adquirido, serão descontadas das verbas rescisórias devidas ao empregado em caso de pedido de demissão. Ela não esclarece, contudo, com relação à situação específica
de outras modalidades de ruptura. Por exemplo, se houver justa causa, né? Isso não fica explicado no artigo 10A. Me parece que a lógica será a mesma, né? Se no pedido de demissão a gente tem essa possibilidade de desconto, provavelmente em outra modalidade de ruptura a conclusão será a mesma, né? Como se houver, por exemplo, uma justa causa do trabalhador. Tá? Outra dúvida que se põe, e aí por mais que a MP 1046 tenha tentado esclarecer a matéria, é com relação ao eventual limite de desconto, né? Porque na rescisão contratual, conforme o artigo 477 da CLT, nós temos um limite de desconto possível no ato da ruptura do contrato, que é o equivalente a um salário do empregado. E a MP 1046, por mais que permita esse desconto das férias antecipadas da rescisão contratual, não explica se esse limite vai se aplicar ou não vai se aplicar a esses casos. Me parece que aqui nós teremos aí uma divisão, certamente, de entendimentos jurisprudenciais. Uma parte vai defender que o artigo 477 tem que ser observado, outra parte provavelmente vai defender que não. Difícil ainda saber qual vai ser a corrente preponderante. O que acho difícil é que uma medida provisória, numa legislação específica, por mais específica que seja, consiga, né, fazer letra morta da previsão do artigo 477, que limita o máximo de descontos. Afinal, teleologicamente, o limite de desconto lá do 477, no ato da ruptura equivalente a um salário, é para possibilitar que o trabalhador tenha alguma renda no momento de desemprego involuntário. Então, principiologicamente, pensando aqui sob o viés da norma da interpretação mais favorável, me parece que entre duas interpretações possíveis, a tendência, talvez, da jurisprudência seja encarar que tenhamos a restrição desse desconto até o limite do 477. E aí o saldo, me parece, que ou será entendido como um dinheiro que não terá retorno para o empregador, porque ele assume os riscos do empreendimento, é um caminho interpretativo, ou outro, o empregador se tornaria credor e poderia, eventualmente, demandar para receber esses valores de volta. Acho difícil essa segunda tese, mas eu acho importante sempre compartilhar as interpretações possíveis aqui com vocês. Basicamente, o que eu tinha separado para vocês sobre a temática das férias era isso, até porque o que tivemos de mais interessante na MP 1046 foi essa passagem sobre o desconto das férias, sendo que, no mais, basicamente, a essência é a mesma da MP 927. Agradeço, mais uma vez, a possibilidade de participar e passo a palavra aqui para a professora... Quem que vem na minha sequência era a professora Silvia? Ou trocou de lugar? Silvia Isabelle. Sou eu? Silvia Isabelle. Está aqui? Bem, então, obrigada, André. Obrigado, gente. Boa noite. Bem, primeiramente eu quero saudar os meus queridos colegas e amigos, agradecer essa oportunidade de ficar aqui ao lado de vocês, embora sinta muita falta desses eventos de forma presencial, mas é o que a gente pode fazer por hora, né? Então, e dizer boa tarde a todas as pessoas, né, que estão aí acompanhando a nossa live. O tema que foi escolhido por mim, aliás, a parte, né, da medida provisória 1045, foi o artigo 7º, que fala exatamente da redução do salário, um dos assuntos mais debatidos no ano passado, na medida provisória 936. Isso por quê? Porque a medida provisória do ano passado trazia a possibilidade de redução de salário por meio de acordo meramente individual. E isso é repetido agora nessa medida provisória 1046. Mas, antes de a gente chegar nesse ponto, é interessante a gente dizer o seguinte, que houve uma grande novidade. Por quê? Agora, o caput do artigo 7º da medida provisória 1045 prevê a possibilidade de redução de salário e, obviamente, redução aí da jornada de forma setorial, departamental, parcial ou na totalidade dos postos de trabalho por até 120 dias.
na medida provisória 936, era de 90 dias. E não tinha essa possibilidade de redução de forma salarial, ou de forma setorial, departamental, parcial, ou total dos postos de trabalho. Não era muito bem delineado. Então, essa era a interpretação que era dada ano passado, mas agora ficou tudo muito mais claro por meio dessa medida provisória 1045. Bem, aqui, caminhando no dispositivo, no artigo 7º, a gente vê que houve também a preservação do valor do salário hora. Isso daí também tinha sido previsto no ano passado na medida provisória 936, ou seja, agora foi uma mera repetição. O que tem de novidade, como eu disse agora há pouco, é que a pactuação ela pode ser feita da redução do salário e, consequentemente, da redução da jornada. Essa pactuação pode ser feita por meio de convenção coletiva de trabalho, acordo coletivo de trabalho ou acordo meramente individual escrito. Bem, a medida provisória do ano passado não tinha previsão, e Cristiano Gurgel daqui a pouco vai esclarecer melhor isso, não tinha previsão de acordo com convenção coletiva de trabalho, mas tinha previsão tão somente de acordo individual. Isso deu muita confusão no passado, porque claramente é ofensivo, pelo menos do meu ponto de vista, ao artigo 7º, inciso 6 da Constituição Federal de 88. Por quê? Porque tem lá no artigo 7º, inciso 6, uma previsão específica, que é uma regra propriamente, não contém um conteúdo principiológico que poderia, hipoteticamente, ser ponderado com quaisquer outros princípios constitucionais. Então, o artigo 7º, inciso 6 da Constituição Federal é muito claro ao estabelecer a irredutibilidade de salário, salvo previsão em acordo com a Convenção Coletiva de Trabalho. Bem, agora a medida provisória 1045 prevê a possibilidade, evidentemente, como disse agora há pouco, de redução de salário por meio de norma coletiva, mas também continua prevendo aquela inconstitucionalidadezinha, aquele 1% lá de coisa ruim que tem na medida provisória. Continua tendo a previsão de redução de salário por meio de acordo meramente individual. A crítica que se fazia no passado é que os sindicatos eles estavam fechados e que não estava funcionando, que era impossível entrar em contato com o sindicato, mas de um ano para cá, muita coisa já modificou. Então, bem, essa crítica materialmente, no meu ponto de vista, ela não pode ser observada. Mas uma coisa que é interessante é que eu refleti lendo esse dispositivo, porque o mesmo debate que foi travado no ano passado, ele pode, né, hipoteticamente, vir a ser travado esse ano também. Ou seja, é possível, sim, que o Supremo Tribunal ele volte, por meio de ação direta de inconstitucionalidade, a rediscutir a constitucionalidade desse dispositivo, dessa partícula do inciso 2 do artigo 7º. Isso por quê? Porque aquela decisão da 6363, da DIN 6363 do ano passado, por meio da medida, aquela decisão cautelar, ela, perdeu objeto, né? A 6363 perdeu objeto, porque foi transformada em lei no final do ano, a 936, e, consequentemente, perdeu objeto. Por quê? Porque houve uma alteração muito grande. O Supremo Tribunal Federal tem precedentes fortíssimos nesse sentido. Então, haveria, hipoteticamente, a possibilidade de dois caminhos. Era seria o aditamento da ação direta de inconstitucionalidade 6363. O segundo caminho seria a perda do objeto, se não houvesse a possibilidade de aditamento. Então, como a medida provisória 936 ela teve uma grande modificação, foram enxertadas, inclusive, outras matérias que não haviam sido previstas de forma original, lá na 936, então, perdeu o objeto. Bem, esse é um ponto. Perdendo o objeto, essa matéria pode vir a ser discutida, mas também já poderia rediscutida pelo Supremo Tribunal Federal, mas poderia ser rediscutida antes. Por quê? Porque o artigo 11 da Lei 9868 de 99, que trata exatamente do processo da ação direta de inconstitucionalidade ou da ação declaratória de constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, ela é muito clara ao dizer que forma, assim, que tem eficácia erga omnes, ou seja, em relação a todos os órgãos do Poder Judiciário, quando for declarada a inconstitucionalidade de forma cautelar daquele determinado ato normativo ou daquela determinada lei. Bem, não foi o caso. Foi declarada a constitucionalidade, lá em abril de 2020,
a constitucionalidade da medida provisória nesse particular, de forma que, com base no artigo 11 da Lei 9868, não há falar, pelo menos no meu ponto de vista, de uma força vinculante daquela decisão do Supremo Tribunal Federal. Por isso que eu acho que é defensável a ideia segundo a qual o Supremo Tribunal Federal poderá vir a rediscutir essa matéria. Então, são cenas dos próximos capítulos, embora eu ache que tudo se manterá da mesma forma. Mas isso é só apenas uma conjectura, né? Então, já falamos do prazo de 90 dias, que foi aumentado para 120 dias. Uma coisa que é interessante a gente perceber, aqueles percentuais de redução de 25%, 50%, 70%, eles se mantiveram. Aí, claro que a mesma discussão que foi feita o ano passado a respeito de se é possível a fixação, a redução de salário e, consequentemente, a redução de jornada, observando outros percentuais por meio de norma coletiva. Sim, no meu ponto de vista, a norma só fala especificamente de acordo individual escrito para observância desses percentuais. Consequentemente, a norma coletiva pode prever um percentual de redução maior ou diferenciado em relação a esse inciso 3 do artigo 7º da medida provisória 1045. Bem, eram essas as observações que eu tinha mais importantes para fazer aqui em relação à redução do salário e redução da jornada, dentro dos 10 minutos que me foram destinados, e eu passo a palavra desde já para o nosso coordenador Rodolfo, é isso? Eu estou à disposição, não seria eu, não, mas eu vou falar, não tem problema nenhum. Você me chama que eu vou, sou que nem Cirino Magal. Então vamos lá. Olá, gente, tudo bem? Que ótimo aqui participar deste evento predominantemente feminino, em que só eu e Danilo agora, nesse momento, estamos aqui quase no sistema de cotas aqui, para dizer dessa nossa participação, porque a gente entra na cota aqui do pessoal menos dotado intelectualmente, porque essas meninas são superpoderosas que nos encantam com a sua inteligência e também com a sua beleza. E nesse ponto, meus amigos, vamos conversar um pouco aqui sobre uma das questões que eu quero destacar sobre a MP, aí a 1046, no artigo 14. É uma questão que me parece muito interessante, dentro de uma linha das pesquisas que faço com frequência, que é justamente essa ideia de interfaces dos direitos trabalhistas com direitos da personalidade, com direitos fundamentais. Por quê? Porque o artigo 14 da MP 1046, que é a MP 9272.0, Reloaded, a missão, alguma coisa nesse momento, ela traz uma novidade, que é a possibilidade de termos antecipação de feriados religiosos. Observe-se que a disciplina jurídica na extinta MP 927 admitia uma antecipação de feriados religiosos se fosse objeto de alguma negociação direta do empregador com o trabalhador. Agora, não. Agora há a previsão específica de antecipação de feriados religiosos. E isso é uma situação complexa. Por quê? Porque, de fato, nós vamos ter uma norma que vai exigir, talvez, uma acomodação razoável. Por quê? Porque, perceba, é claro que o Brasil é um Estado laico, é claro que nem todos nós temos as mesmas manifestações de fé como regras em nossas vidas, mas o fato é que a gente não pode entender um feriado religioso como um dia decorrente de uma situação para a recuperação da sua rigidez física e psicológica. Não. Na verdade, um feriado religioso é também para o exercício de um culto. E aí, nessas circunstâncias, é preciso lembrar que não somente são os feriados nacionais, como o Natal ou a Páscoa, mas nós temos feriados estaduais ou municipais, como em Brasília, a colega Nassim vai falar daqui a pouco, tem o Dia do Evangélico, né, com o pessoal lá do Pará, do nosso querido Felipe Mendes, que tem também o Auxílio de Nazaré. Então, há várias manifestações religiosas que são objeto de
feriados específicos, ou estaduais ou municipais. E perceba que, para algumas das pessoas, não é só o momento de festa ou de comemoração, é um momento de exercício do seu culto religioso. E exigir ao trabalho nesse ponto é algo que não pode ser interpretado de maneira absolutamente literal. Por quê? Porque deve ser feito, ainda que não haja a ressalva que havia no parágrafo 2º lá do equivalente da MP 927, há de se levar em consideração essas circunstâncias. Por quê? Porque não adianta dizer que é possível antecipar para um dia de um sábado para quem é sabatista. Não adianta imaginar nessa circunstância. É preciso verificar aí uma situação para compreendermos uma objeção de consciência, uma situação em que deve ser feita uma acomodação razoável. E já que, dentro desse seminário surpresa, aqui nós temos aqui manifestações evidentes da nossa baianidade, eu costumo dizer, e Silvia virou baiana honorária, né, tendo em vista aqui que se naturalizou baiana, né, é possível imaginar nesse ponto. Temos aqui só trazer Silvinha e Laura para se tornarem baianas também. Né? Nesse ponto, é imaginar, nessa circunstância, que tem aqui a questão do feriado, aqui no feriado não, do dia do Senhor do Bonfim, da festa do Senhor do Bonfim. Por quê? Porque não é feriado. Não é feriado. Mas, comumente, se faz algum tipo de acomodação razoável nas atividades econômicas, inclusive com compensações, justamente por causa dessa manifestação religiosa. Às vezes também tem na questão do Iemanjá também, no dia 2 de fevereiro. Então, nós temos algumas outras questões que precisam ser acomodadas. Ou seja, para dar uma ideia de resumo, é preciso entender que a literalidade do dispositivo não pode ser levada em potrefato. Não é simplesmente imaginar uma antecipação de feriado religioso como uma obrigação. Por quê? Porque haverá, sim, possivelmente, uma resistência razoável que pode desembocar no Poder Judiciário. E como a gente deve buscar, dentro dessa perspectiva, a ideia de uma situação para gerar menor conflito, é preciso interpretar o dispositivo com relativa equidade e parcimônia. E dentro dessa linha, atendido aqui o tempo que me foi estabelecido, eu passo a palavra para a nossa encantadora. Ela está com a Forrest Gump, ela está cada vez com cara de menina, né? E antigamente eu sabia a idade dela, hoje ela parece ser minha filha, que é a minha estimada colega Cris Gugel. A palavra é sua, Cris. Brilhe como sempre. Nossa, você sabe encantar, né, Rodolfo? Volta, Cris, volta, Cris. Espera aí que ela está ali ainda. Opa, voltou. Vamos lá. Oi, gente, boa noite. Que prazer estar aqui ao lado desses parceiras maravilhosas do projeto Trabalho em Debate, esse projeto fantástico que cada vez mais encontra um espaço. E eu trago aqui, hoje, como o Rodolfo falou, né, vamos falar sobre essas medidas provisórias, e eu não poderia deixar de destacar aqui a negociação coletiva de trabalho. Silvinha falou aí antes de mim sobre o artigo 7º, né? Mas eu trago também o previsto no parágrafo 1º do artigo 8º. E por que eu destaque a negociação coletiva de trabalho? Porque esse instrumento ele é importantíssimo em tempo de crise. A negociação coletiva de trabalho, eu diria, é um dos instrumentos mais bonitos, mais eficazes que nós temos no direito, não só no direito do trabalho, é no direito, né? Com todas as suas funções. E o que a gente percebeu é que a medida provisória 936, que veio trazendo, na verdade, a redução de jornada com redução de salário e suspensão do contrato, desprestigiou a negociação coletiva e levantou a bola da autonomia individual, levantou a bola do acordo individual e deixou de lado o acordo coletivo e a convenção coletiva de trabalho. Tanto assim foi que, como Silvinha fez uma retrospectiva aí, não é? Que ganhou o cenário
no brasileiro, o artigo 7º, inciso 6º, acredito que foi uma das questões mais desafiadoras nos últimos tempos do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que estava diante de um dispositivo da Constituição claríssimo, que não permite a redução salarial, senão por meio de acordo coletivo ou convenção coletiva. Enfim, nós tivemos aí, o ano passado, uma das discussões mais interessantes, né, sem dúvida interessantes, que eu digo que foi um grande desafio para o STF, não tenho dúvida, diante daquele dispositivo da MP permitindo uma redução de salário por meio de acordo individual. Mas fazendo o confronto agora, né, da medida provisória 936 com a medida provisória 1045, no que tange ao acordo coletivo de trabalho, convenção coletiva de trabalho. E aí eu peguei 2 dispositivos, o inciso 2 do artigo 7º e o parágrafo 1º do artigo 8º. Esses dispositivos, eles tanto dizem respeito à medida provisória 936 como 1045. O artigo 7º, ele traz os requisitos da redução de jornada com redução de salário. E no inciso 2, traz como dos requisitos, né, que o pacto seja feito por convenção coletiva de trabalho, acordo coletivo de trabalho ou acordo individual escrito. Como esse dispositivo estava previsto antes na medida provisória 936? Somente o pacto por meio de acordo individual. Não vinha a previsão do acordo coletivo ou convenção coletiva. Embora a gente tenha aí uma faculdade, né, convenção coletiva, acordo coletivo ou o acordo individual, mas já houve aí vamos dizer, um resgate do acordo coletivo e da convenção coletiva, da negociação coletiva. O mesmo se diz com relação ao parágrafo 1º do artigo 8º, quando trata da suspensão do contrato de trabalho, que aí a medida provisória 1045 acrescenta também a convenção coletiva, acordo coletivo de trabalho ou acordo individual. E antes, mesmo dispositivo, nós tínhamos apenas o acordo individual de trabalho. Por que a importância disso? Por que destacar isso? Porque entendo eu que um dos maiores instrumentos em tempo de crise, tanto para proteção aos trabalhadores como para o apoio às atividades econômicas, o grande instrumento é a negociação coletiva de trabalho. E teria que ser dada esse prestígio, esse impulso, essa valorização, ela tinha que existir, ela tem que existir. Tanto assim e a gente pode ver, né, que a importância deste instrumento da negociação coletiva de trabalho, que a Organização Internacional do Trabalho, quando trouxe os pilares de redução do impacto da Covid-19 na vida dos trabalhadores, das empresas e dos mais vulneráveis na sociedade, entre os pilares está lá, pilar número 4, negociação coletiva de trabalho. Então, ao meu ver, houve aí, vamos dizer, uma correção de uma derrapada grande, um ajuste derrapado que havia sido feito lá na medida provisória 936, quando agora, com a 1045, ela pelo menos adverte, embora traga como faculdade, ela adverte convenção coletiva, acordo coletivo ou acordo individual. E eu achei bacana que o acordo individual ficou por último. Ou acordo individual, lá no final. Ora, e aqui eu elenco, para terminar a minha pequena contribuição, eu elenco alguns efeitos positivos disso. Eu diria a retomada da valorização da negociação coletiva de trabalho, o reequilíbrio entre os interesses conflitantes, interesses profissionais e econômicos, a advertência, a chamada de atenção dos sindicatos e suas funções, as funções do sindicato, as funções da negociação coletiva, pacificação,
função normativa, a função jurídica, a função de reequilíbrio, a função de fiscalização dos sindicatos. Então, os sindicatos, as entidades sindicais têm que compreender a sua importância agora, neste momento, em tempo de crise, e não só a sua importância, mas o seu papel decisivo para amenizar os efeitos da crise nas relações de trabalho por força dessa pandemia. Então, é isso. Muito obrigada. Passo aí para os meus colegas. O próximo, querida Lauren. Joana. Joana, querida. Passa a bola. Olá, aí, consegui. Boa noite, pessoal. Boa noite aos colegas. Estou, inclusive, na verdade, em primeiro lugar, eu queria até agradecer, porque a gente acabou fazendo uma mudança de última hora aqui, né? Como vocês viram, era a Laura que vinha em seguida. E Laura cedeu a vez para mim, porque eu tive um imprevisto e não vou poder ficar, inclusive, até o final. Já peço desculpas aqui, porque eu vou precisar falar e sair rapidamente. Mas antes de trazer os pontos que eu pensei, né, e que não são tão polêmicos quanto os que já foram abordados aqui, eu queria só registrar também minha alegria de estar fazendo parte aqui desse momento, né, é uma reafirmação desse projeto tão especial que é o Trabalho em Debate. Era para ser uma live a 4, né, o Instagram trollou a gente, enfim, foi pensado, então, esse grande momento com a adesão de vários professores que fazem parte do projeto. Só tenho a agradecer, então, aos nossos queridos, né, Rodolfo Pamplona e Danilo Gaspar e Luciano Martinez, que é quem primeiramente pensou nessa oportunidade de falar das MPs. Gente, o ponto que eu fiquei e aí cumprimentar também a todos que estão acompanhando a gente no YouTube, enfim, participando. Os pontos que eu queria falar, e aí eu vou realmente ser bem sucinta, todos eles versam um pouco em relação, não guardam tanta polêmica, mas acho que foram alterações que, de um certo modo, são positivas, né? Elas ficam claras, elas deixam mais claro aspectos importantes e que versam, inclusive, sobre uma questão que é a saúde e segurança dos trabalhadores, enfim, né? Dos sujeitos aí que fazem parte dessas relações e que serão diretamente afetados, digamos assim, com as medidas, seja 1046, seja 1045. Eu vou me ater aqui mais a MP a 1045, que é, né, a referente, digamos assim, a 927. E o que eu queria trazer aqui, primeiro, é o artigo 18 e o artigo 19, né? O artigo 18, ele é, digamos assim, utilizando também o quadro aqui prático fornecido, né, construído aqui pelos nossos brilhantes colegas, ele fala da autorização para as reuniões de comissões internas de prevenção de acidente. Então, a medida anterior, ela falava da suspensão, os processos eleitorais em curso poderão ser suspensos. Ela determinava, ela permitia que aquelas comissões elas permanecessem e o sistema eleitoral ele fosse suspenso. Naturalmente, o que é uma adaptação completamente razoável, considerando que tudo hoje em dia é feito pelo ambiente virtual, inclusive a própria consulta aos sindicatos, como muito bem foi pontuado aqui, elas podem ser feitas também pelo ambiente virtual, nada mais natural do que garantir essa possibilidade absolutamente democrática dentro e necessária, né, porque a gente está falando de comissões internas para a prevenção de acidente, ou seja, o artigo 18 vem autorizando a realização dessas comissões e dos processos eleitorais, obviamente, mediante a utilização de recursos aí, né, remotos e utilização de tecnologia de informação. O artigo 19, ele vem falando, reafirmando também, ele não tinha previsão no artigo 927, mas vem reafirmando a importância das normas regulamentadoras. Então, o artigo 19, ele vai dizer que autoriza que o disposto, né, obviamente, no capítulo, ele não autoriza o descumprimento de normas regulamentadoras de saúde e segurança no trabalho pelo empregado e etc., aplicados e ressalvados previstos nas hipóteses excepcionadas. Então, é importante mencionar isso. Nós estamos vivendo uma segunda fase do Covid, né, de intensificação de problemas ainda mais graves, uma série de rediscussões em relação à realidade que esses trabalhadores estão vivendo em função desse novo coronavírus, dessas novas cepas. Então, é importante mencionar que, mais do que nunca, as empresas devem estar, sim, aí, preocupadas em cumprir com essas normas de saúde e segurança. E, por fim, aí eu quero trazer, no caso do artigo 18 e 19, não havia previsão e passou a existir nessa MP. Eu vou agora falar de uma situação inversa,
que eram previsões que existiam na MP anterior e que nessa MP nova, né, a nova MP, ela deixa de existir, e que eu acho que aí também, de um certo modo, foi uma medida que se adapta, né, está consentânea à nova realidade que nós estamos vivendo nessa nova fase do coronavírus, e aí também já é uma leitura a partir do prognóstico, digamos assim, a partir do que nós já temos de entendimento, né, porque o tempo vai passando e a gente vai adquirindo vai fazendo construções, né, doutrinárias e jurisprudenciais acerca do que está sendo vivenciado. Então, é o reflexo disso que foi a retirada do artigo 29, né? O artigo 29 da antiga MP, ele falava: os casos de contaminação pelo coronavírus, Covid-19, não serão considerados ocupacionais, exceto mediante comprovação de nexo causal. Esse dispositivo, ele deixa de existir, né, na nova MP, e nós todos aqui já sabemos, eu não tenho tempo para avançar nesse sentido, mas sabemos que esse é um dos elementos, assim, de muita polêmica, de muita discussão, né, no ambiente acadêmico jurídico, que é justamente a percepção dessa relação entre a responsabilidade objetiva de determinadas empresas, em função da não comprovação em relação aos cuidados e os protocolos de higiene e segurança. Nós tivemos uma sentença recente que pegou todo mundo aí, né, que deixou o mundo jurídico aí bem alvoriçado, digamos assim. Então, isso é, de um certo modo, um olhar, né, daqueles que elaboraram, ainda que com muitos erros, no meu entender. Nesse caso aqui, eles foram cautelosos e decidiram, então, retirar o artigo 29. Sem muitas polêmicas, agradeço a participação, desejo aí uma ótima noite a todos, tenho certeza que os caros colegas vão aí trazer ainda muito conhecimento, e agradecer mais uma vez a Lauren, querida. Eu passo a palavra a você já diretamente, não sei nem se eu posso fazer isso, mas agradecendo de novo pela sua gentileza em me deixar falar um pouco antes de você. Um abraço a todos. Imagina, fico muito feliz. Obrigada, Joana. Não me custaria nada trocar a vez. É uma honra só em estar aqui junto de tantos nomes brilhantes do direito do trabalho. Eu me sinto muito feliz de poder compartilhar esse evento e a gente explicar um pouquinho mais sobre essas medidas provisórias, né? Que acabam, assim, logo que elas são publicadas, elas provocam um alvoroço e uma angústia em todo mundo, porque acabam muitas vezes dando alguma margem interpretativa, muito embora grande parte delas seja muito semelhante com as medidas provisórias do ano passado. A gente sempre sabe que vem alguma coisa que era para ficar um pouquinho melhor detalhada, acaba gerando mais dúvida do que ajuda. Então, achei super importante esse evento e me sinto honrada em estar... Opa, desculpe, ficou mudo do nada ali a minha tela. Bom, o que eu vim hoje conversar com vocês? Vim falar sobre o capítulo que trata da suspensão das exigências administrativas em segurança e saúde do trabalho. Por quê? Porque, especialmente em épocas que a gente está falando, em abril, que é o mês da prevenção do acidente de trabalho, é um tema que ele é muito relevante, muito importante da gente tratar. Eu tenho 4 pontos essenciais para falar com vocês a respeito desse artigo 16. Eu estou falando da MP 1046, tá? Então, o artigo 16, ele trata, no início, dos trabalhadores que atuam em teletrabalho, trabalho à distância, trabalho remoto, e ele fala com referência aos exames ocupacionais, os clínicos complementares, que eles ficam suspensos pelo prazo que está no artigo 1º da medida provisória, que a princípio são de 120 dias. Mas ele traz uma exceção, que é o exame demissional, ou seja, o exame demissional para os trabalhadores que exercem atividade em trabalho remoto, teletrabalho, ele deve ser feito. O que acontece com esse período de 120 dias? O prazo ele vai ficar suspenso, e aí depois que se encerrar o prazo do artigo 1º, os trabalhadores eles vão ter mais 120 dias do encerramento. Não é de quando venceu, né, ou de quando deveria ter sido feito, é de quando se encerrar tem mais 120 dias. Por que eu estou trazendo isso? Porque não são em todas as situações que isso acontece. Quando a gente trata dos exames, principalmente dos periódicos, das pessoas que estão em atividade,
existe um prazo para quando eles vencerem dentro desse período de 120 dias, eles não vão voltar quando se encerrar o período do artigo 1º, que também é de 120 dias, a contar dali. Não, tu tens 180 dias da data em que se vencer aquele exame. Então, isso tem que ter muito cuidado, é um pequeno trocadilho, um se encerra e começa a partir do período do encerramento do artigo 1º, mas para quem está em atividade presencial durante esse período, tem que ter cuidado que é da data do vencimento se contam 880 dias. Bom, o que é bem importante trazer aqui para vocês, eu vou trazer de uma forma bem resumida. Trabalhadores que atuam na área da saúde ou serviços auxiliares em ambientes hospitalares, esses se mantêm obrigatórios, os exames periódicos, os treinamentos, justamente porque eles também estão em uma linha de frente. Então, além de todo o cuidado, tem que ter um respaldo, né, um cuidado muito maior com eles, né? Eles estão lidando direto com pessoas contaminadas, o risco é muito grande, então a gente está protegendo esses trabalhadores. Para eles, além de eles manterem os treinamentos e os exames periódicos, tem que ser dada prioridade na realização dos exames de coronavírus. Isso conforme as nossas normas de segurança e saúde do trabalho, mas também conforme normas internacionais. Isso é bem importante, já que, né, eles estão se expondo, estão trabalhando para ajudar todo mundo, é um cuidado a mais que a gente tem que ter com eles. Bom, quanto ao exame demissional, eu achei bem importante trazer para vocês que, para quem fez um exame médico ocupacional no período de 180 dias, não seria necessário realizar o exame demissional. Eu, particularmente, como eu sou advogada trabalhista empresarial, e eu trato muito da parte preventiva, eu acho muito arriscado fazer isso. Claro, o ideal é que se tomem todas as cautelas, mas durante esse período de 180 dias, muita coisa pode acontecer. É uma postura inadequada, qualquer coisa pode acontecer com aquele funcionário, ele pode adoecer, e tu estar despedindo ele quando, na verdade, ele precisaria de um cuidado. A gente está falando aqui de uma época em que a pressão, todo mundo se sente muito pressionado. E no ambiente de trabalho não é diferente, né? As empresas estão precisando de lucro e os funcionários acabam tendo que chegar à sua exaustão. Não é à toa que o Brasil tem um índice de pessoas com síndrome de burnout elevadíssimo. Tudo isso justamente por quê? Porque as pessoas estão se desgastando muito, o cuidado é muito maior. Eu acho que deixar de fazer o exame demissional em um momento tão delicado quanto o que a gente está vivendo, é só realmente se o risco está muito elevado. Aqui no Rio Grande do Sul, eu falo do Sul, sou uma das únicas que é de fora, a gente fala, o sistema de bandeiras é diferente, aqui a bandeira preta é a máxima. Poxa, se está no sistema de bandeira preta, ok, adia, mas assim, não dispensa, entendeu? Façam. Por quê? Porque protege o teu trabalhador, protege a empresa também, mas a gente quer que as pessoas fiquem bem, e nada melhor do que isso, do que garantir que elas estão saindo da empresa da mesma maneira que elas chegaram, e a gente quer deixar sempre uma porta aberta para que depois, caso seja bom, a próprio funcionário retorne, ele não saia com aquele rancor, não tenha que entrar com uma ação posteriormente na justiça. Bom, eu falei de uma forma muito breve, agradeço mais uma vez a oportunidade, fico muito feliz de estar o nome ao lado do Danilo, da Silvia, da Cristiane, da Elisa, enfim, de todo mundo. A gente faz parte de um projeto muito bacana, que eu acho que eleva muito o direito do trabalho, porque a gente tem visão de todo mundo, né? De advogados, de promotores, de magistrados, e a gente tem do Brasil inteiro. Então, é legal que a gente consegue trazer visões bem diferentes. Muito obrigada, eu até estou substituindo a Joana. Deixa eu só ver quem que vem agora depois de mim para eu poder chamar. Acho que você é a última, Lauren, já. Não, tem a Ana Silvia. Ana Silvia já... Ah, Ana Silvia. Não, mas a Silvia precisou sair, ela falou que precisaria sair, então vamos encerrar realmente aqui com essa brilhante participação sua, Lauren, e me sinto mais do que honrado aqui agora de estar acompanhado dessas três... Estamos ouvindo um participante aí pedindo a presença do pai, eu estou escutando. Está ouvindo? Está lá na cozinha pedindo comida, é a hora da fome, mas é ele mesmo, lá gritando na cozinha. Tempos de pandemia, eu sei que todos estamos vivendo isso. Gente, muito obrigado a participação de todos, obrigado ao pessoal do Instituto Trabalho e Debate por mais essa oportunidade de abrir esse espaço maravilhoso no canal do YouTube. Agradecer aí a todos que acompanharam pelo chat.
O pessoal do Instituto Trabalho e Debate disse que vai deixar essa live salva lá no canal do YouTube. Foi maravilhoso estar com vocês mais uma vez. Beijo no coração de todos. Até a próxima. Beijo, obrigada. Tchau.